Boa tarde. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, todo mundo chegando. Ai, bem-vindos todos, todas. Uma tardinha assim, meio frio, meio calor. Essa coisa meio outono. Bom, eu não gosto nada de outono. Não sei se vocês gostam dessa transição de estação. Não sei se vocês gostam desse meio termo. Eu acho outono bem esquisito, posso dizer. Mas vamos em frente, né? O que temos no momento. Bom, a nossa live de hoje é daquele tipo de personagem que eu amo estar junto. Ela é multiartista, roteirista, diretora, atriz, escritora. E todas as pessoas que me falam dela falam que ela é incrível, uma mulher muito bacana. Quem já me falou da Lumasa, Giovanni Bianco, meu amigo, foi o primeiro que me indicou ela e falou muito bem dela. E hoje o Mário Canivello falou também muito bem dela. Enfim, são duas pessoas que eu admiro muito e então ela já chega totalmente turbinada aqui. Já está online a Lu, Paulinho? Já vou chamar ela. A gente vai ter muito o que falar, muito para escutar, muito o que aprender. E é esse tipo de conversa que eu gosto. Bom, a Lumasa é roteirista, atriz, diretora e escritora. E não é pouca coisa, não. Ela é a primeira roteirista trans da TV brasileira. Ela começou na série Sessão de Terapia, que era no Globoplay GNT, que, aliás, eu assistia e sempre amei muito. Sessão de Terapia era incrível com o Selton Mello. Por esse trabalho, ela foi indicada ao prêmio de roteirista do ano pela Associação Brasileira de Autores Roteiristas. Ela também foi a primeira autora e diretora trans a levar um espetáculo ao Teatro Municipal de São Paulo. A peça é Transtopia e foi encenada em 2019. Lumasa escreveu o roteiro de uma campanha publicitária que foi super premiada. A trilha sonora era da Lineker. E esse trabalho ela recebeu o Inclusive and Creative Awards Campaign nos Estados Unidos, um bronze no Festival Ibero-Americano na Argentina e o Top 5 num festival em Berlim, na Alemanha. De lá para cá, ela fez vários projetos para Globoplay, Netflix, HBO, com diretores como Vicente Amorim e Heitor Dália, dois feras. Lu já escreveu e dirigiu mais de 10 peças teatrais e tem 4 livros publicados. Lumasa é do Rio de Janeiro, cursou teatro no Centro de Estudos Artístico Experimental e é graduada em marketing pela Universidade Veiga de Almeida, tudo isso no Rio de Janeiro. Bom, vamos lá, chamando a Lu. Lumasa. Olá! Oi, Lu! Olá, Joyce. Boa tarde, Você está bem? Seja muito bem-vinda. muito obrigada. Tudo bem, e você? Também. Eu estava falando na abertura que a primeira pessoa a me falar de você foi Giovanni Bianco. Ai, Me falou super bem de você. E aí o Mário Canivello também, que você deve conhecer, e falou super bem de você. Eu falei, bom, são duas pessoas que merecem toda a minha atenção e respeito. Então, você já chega devidamente apresentada e bem recebida por aqui. Lu, estou super curiosa para conversar com você. Primeiro, eu queria saber como você apareceu, da onde você apareceu, como é que você veio para esse mundo do showbiz, né, de uma certa forma, e como você chegou até aqui. Bom, A Giovanni está aqui, ó. O Giovanni Bianco está aqui. Giovanni, querida, eu vi a Júlia Spadatini também, autora maravilhosa do Segunda Chamada. Muitas pessoas que... Nossa, eu amo Segunda Chamada, amo. Júlia Spadatini está aqui. Então, Joyce, eu venho do teatro, na verdade. Eu sempre digo que eu sou uma cria do teatro. Eu sou filha de uma professora que sempre teve muita ligação com o mundo da arte, principalmente da dança e do carnaval no Rio de Janeiro. E eu comecei a fazer teatro com 12 anos, comecei a estudar teatro com 12 anos. E desde então,
eu não saí do teatro. Eu digo que o teatro, de alguma forma, moldou a minha visão de mundo, né? Tudo que eu sinto, tudo que eu vejo, tudo que eu crio, de alguma forma, é transmutado pelo teatro, né? Então, desde que eu me entendo por gente, o teatro me formou. Assim, É uma boa chegada, né, Lu? Eu acho que o teatro, a gente pode ir para o teatro desde criança, adolescente, né? E quem é acolhido ou acolhida pelo teatro acaba tendo um diferencial na vida, né? Parece que está um passo além, um passo adiante. Não, é mágico, né? É dionisíaco, é congregador, né? É um lugar que te permite ver e vivenciar, né? Diferentes vidas, diferentes pessoas. E eu acho que isso amplia de uma forma definitiva a nossa forma de encarar o humano, né? De encarar o ser humano e a nossa própria experiência humana na Terra. Então, quando nossa experiência humana na Terra é banda Eva, né? Mas como a gente se transforma mesmo a partir do teatro. Então, eu comecei criança, me tornei adolescente e adulta no teatro e fiz muitas peças, desde os 16 anos eu faço peças profissionais, já como autora e depois como diretora. Fiz peças no Brasil, fiz peças fora do Você Brasil. já escrevia quando você era criança, adolescente? Você Já, já tinha esse dom? já escrevi. Nossa, eu escrevo histórias de ficção desde os 7, 8 anos, que são os primeiros registros que eu ainda tenho de diários. Ali eu já tenho histórias sendo contadas através de personagens, né? Então, escrever sempre foi algo recorrente. E aí, como eu estava no teatro desde cedo, o teatro, a dramaturgia se tornou um gênero possível para a expressão dessa minha escrita. Né? Como era algo que era do meu cotidiano, eu Como que direcionei. era a sua escrita nessa época? Eram suas questões pessoais? Era a sua maneira de ver o mundo? Você já tinha essa questão? Você já tinha feito a transição? Como é que era essa época? Não, eu não transicionei cedo. Embora tivesse uma compreensão, ainda que não total, não foi cedo que isso se deu bem mais tarde. E eu escrevia, quando eu comecei a escrever criança, eu lembro que eu escrevia muito na observação. Eu gostava muito de escrever sobre as outras pessoas, sobre as outras vidas, sobre as outras dinâmicas, até porque, sendo tão jovem, eu também não tinha tanta vivência. Né? Então, olhar para a vivência do outro e, através daquela minha visão juvenil, contar aquelas histórias. Curiosamente, depois, mais velha, eu começo a me dedicar mais a contar sobre as minhas próprias vivências, porque talvez eu estivesse vivendo mais, né? Já tivesse uma outra estrada ali de vida. Mas no início eu escrevia muito pela observação. Eu sempre digo que eu comecei com um olhar de cronista, né? E depois eu começo a me interessar em viver, né? Então não me interessava só em contar e relatar a vida, mas me interessava principalmente em viver. E através da minha vivência, através dessas minhas experiências, eu pudesse contar as histórias. Então acho que tem uma diferença aí no primeiro momento como observadora da vida e depois E no depois, segundo como viver. Lu, hoje em dia você é mais, sei lá, você é reconhecida como roteirista. Explica para a gente, com detalhes, o que faz uma roteirista. Ela pega o texto do autor, ela é autora, como é que é? Então, eu acho que o roteiro, no caso do audiovisual, né, do cinema e da televisão, ele é uma construção muito mais coletiva do que no teatro, por exemplo, ou na literatura. Né? E tem uma estrutura que é industrial, porque ela envolve muita gente, ela envolve também custos muito elevados. Né? Então, é pedido, né, que haja um método um pouco mais rígido para a construção, para que não se torne algo inviável ou algo diferente do que os players, que são os nossos contratantes, os exibidores, desejam com aquele projeto.
normalmente, na televisão, que é onde eu tenho trabalhado mais nos últimos anos, uma pessoa cria a ideia inicial da história, a ideia inicial da série, que é o autor ou a autora, se escreve um documento chamado Bíblia, que é uma sinopse da história, uma descrição dos personagens, o que vai acontecer. E a partir desse material, né, os canais, os streamings, os players compram esse projeto para desenvolvimento. E aí a gente entra nessa etapa onde esse material inicial que o autor ou a autora desenvolveu para venda é transformado, é desenvolvido na série. E aí esse autor ou autora muitas vezes é o chefe ou a chefa de sala, que é o head writer, né, da sala de roteiro, mas pode ser também uma outra pessoa. E além desse head writer, a gente tem os roteiristas que compõem a sala de roteiro. E aí a gente vai discutir esse material que foi apresentado na venda e desenvolver ele abrindo, né? Então, que você tem ali uma descrição de personagem muito curta, você vai adensar essa descrição, né? E aí você vai começar a desenvolver as escaletas, que é o pré-roteiro, e depois o roteiro de fato. Então a gente começa... É um trabalho bem complicado, né, Lu? É bem difícil, e a gente, quando está do lado de cá, né, assistindo, a gente, por mais que você explique, a gente não consegue ter a noção do que isso envolve, né? O quanto de gente e de empenho e de tudo. Sim. E quando você estava na sessão de terapia, que eu assistia super, sempre adorei, todas as temporadas, desde a primeira. Você fazia também, você pegava e ampliava os detalhes, é isso? Então, o Sessão de Terapia, especificamente, é um projeto único, porque ele se baseia, né, na história de um terapeuta que recebe diferentes pacientes, são 4 pacientes, cada um equivalente a um dia da semana, e no 5º dia, que equivale a sexta-feira, o próprio terapeuta se torna paciente na supervisão. Aí, na última temporada, ele namorou a analista, né? Isso mesmo, exatamente. E aí, o que acontece é que no Sessão de Terapia, a Jaqueline Vargas, que é a autora da versão brasileira, o Sessão de Terapia é um projeto originalmente israelense, do Hagai Levi. No Brasil, a gente tem a possibilidade de criar a série de forma original. Então, a Jaqueline desenvolveu esse personagem do terapeuta novo, que é feito pelo Selton Mello nos últimos 2 anos. Ela desenvolve todos os personagens que participam como pacientes, né, desse terapeuta. E a distribuição de escrita, ela se dá de uma outra forma, porque como são 5, digamos, pacientes, a Jaqueline convida os roteiristas e cada roteirista desenvolve um personagem. Então, cada roteirista se torna a voz daquele personagem. Então, eu desenvolvi o Nando, por exemplo, que é o personagem que o Davi Júnior fez na temporada 4 do Sessão de Terapia, que era um homem com questões ligadas ao machismo e ao racismo. E aí a Jaqueline tinha desenvolvido uma sinopse original desse personagem que descrevia como, né, um homem, um empresário bem-sucedido negro que está enfrentando problemas. E que a mulher estava crescendo e ele estava... Exatamente. E aí, a partir desse briefing, eu desenvolvi todos os 7 episódios, claro que com a supervisão da roteirista-chefe, que nesse caso é a Jaqueline Vargas. Então, no Sessão de Terapia, cada roteirista é responsável por um personagem e acompanha esse personagem do início ao fim. Em outras séries, normalmente não é assim. Nós escrevemos todos os personagens e cada roteirista escreve um episódio diferente, né? Então, Nossa Senhora, que loucura! Tem 4 roteiristas, cada um escreve 2 e assim se dá. E a gente tem que saber tudo, né? A gente tem que saber todas Você acha o que você ser você ajudou na sua trajetória e o que ser você atrapalhou na sua trajetória? Eu acho que atrapalhar não atrapalha nada, porque senão não seria a minha trajetória, né? Então, acho que torna algumas coisas mais desafiadoras, né? Eu acho que qualquer conquista, né? Eu sou uma pessoa preta, então eu nasci preta, desde sempre fui preta, e sempre tive que lidar com os impedimentos, né, do racismo estrutural que a gente tem no país e no mundo. Então, obviamente,
uma pessoa preta que quer ser artista, uma pessoa preta que quer ser reconhecida como intelectual, vai encontrar muitos desafios num país que culturalmente não reconheceu esse valor das E pessoas não dá pretas. espaço também, né? Então, esse desafio, por exemplo, eu sempre tive. E depois, mais tarde, quando eu me coloco publicamente como a mulher que eu sou, obviamente eu encontro mais uma camada de desafios, né? Que são os preconceitos da transfobia. Então, eu não acho que nada tenha né, impedido ou dificultado a minha história, mas, de fato, essas características foram dificultadores. Assim como o fato de ser mulher é um dificultador, seja para mim, seja para você, né, Joyce? A gente Sim, sim. sempre o desafio, quando a gente traz ideias, o desafio de liderar a equipe, né? Todos esses desafios estão Ser postos. reconhecida, ter seu trabalho reconhecido. Exato. Então, Agora, você teve bem mais dificuldades, né, Lu? Porque além de ser mulher negra, ter feito a transição é muita coisa, muita bala, muita bucha. é, e ao mesmo tempo não é uma escolha, né? É inevitável, é quem eu sou. E se infelizmente a sociedade reage dessa forma, né? Eu espero que essas balas, que esses tiros não me tombem, né? Pelo contrário, que eu Não me consiga. parece que está acontecendo. Não, de forma alguma. E aí você me perguntou o que ajuda, né? A ser eu, acho que ajudou tudo. Porque eu costumo dizer que as histórias, de alguma forma, todas as histórias já foram contadas. Mas a forma como essa história foi contada e o ponto de vista é que difere tudo. Eu sempre uso uma imagem de uma pintura, de um vaso, com uma pintura etrusca, por exemplo, que está em exposição no museu. E a gente sempre vê esse vaso exposto no museu sob um totem, numa determinada posição. Então a gente conhece a paisagem daquela pintura por um lado do vaso. O que eu faço, o que outros artistas e artistas trans, pretos estão fazendo é convidar as pessoas a verem o mesmo vaso de outro lado. É convidar as pessoas para falar, olha, vocês já viram essa paisagem, vocês conhecem essa paisagem, mas só de um lado. Né? E convidar a dar a volta e olhar o que tem do outro lado da mesma paisagem do vaso. Né? Então, o que eu acho que nós estamos convidando as pessoas agora é a reconhecerem essa sociedade, a reconhecerem essa humanidade por outra perspectiva. É a mesma, mas por outra perspectiva. Uma outra pergunta que passa por aí também que eu queria entender. Você se sente mais capacitado, com mais facilidade de entender esse mundo de hoje e essas nuances, essas possibilidades todas que antes não eram reconhecidas, né? Não eram vistas, não eram percebidas, e se manifestar sobre isso também, escrevendo, por ser uma pessoa trans, negra, mulher, você acha que isso te facilita, não do lado externo, Sim, facilita você se colocar? claro, facilita muito. Tanto de poder contar essas histórias e contar essas vivências que me atravessam, como facilita muito para uma compreensão e uma empatia de coisas que não me atravessam também. Né? Eu costumo dizer que a ideia da representatividade, que é nós ocuparmos esses espaços, né? Ela só é real se ela for total. Né? A representatividade ela precisa se dar não só para pessoas trans, não só para pessoas pretas, não só para mulheres, mas ela também precisa se dar para indígenas, para ciganes, para pessoas positivas, então para pessoas gordas, para pessoas mais velhas. Então a gente precisa não dá para estar satisfeita só porque a minha comunidade, a comunidade a qual eu pertenço, ela está ganhando algum espaço, né? Eu acho que a briga, a luta por representatividade é para que a gente olhe para a humanidade de uma forma mais diversa e inclusiva. Né? Acho que essa é a grande questão que a gente precisa pensar, que não é uma só. Então, eu falo sobre pessoas negras, eu falo sobre pessoas trans, eu falo sobre mulheres, obviamente, mas eu também quero dar espaço para que as pessoas falem sobre essas outras minorias, né? Para essas outras ditas minorias ou ditas dissidências sociais. Sem dúvida, essa vivência na minha carne possibilita
eu escrever sobre essas questões de forma muito mais profunda do que uma pessoa que vai estar de fora, que não vai ter esses atravessamentos, né? Acho que quanto mais as pessoas ouvirem as histórias contadas por pessoas diferentes, melhor. Eu acho que, independente até das questões específicas de gênero ou de etnia, eu acho que isso amplia o nosso repertório de humanidade mesmo. Sim. Sim. Você deu uma aula agora. Qual foi o seu primeiro sucesso que você sentiu que você estava fazendo sucesso e que você sentiu que você estava no caminho certo, no lugar certo, que aquilo tudo fazia... que você fez as boas escolhas? Olha, é difícil, né, a gente ter essa percepção de quando deu certo, né? Quando as coisas Mais aconteceram. ou menos. Mas eu acho que a gente pode pensar em respostas como... em 2015, eu fui convidada a ir para Portugal dirigir a encenação de um texto meu por uma companhia portuguesa. Ter esse reconhecimento internacional foi, por exemplo, um desses momentos que eu falei, olha, alguma coisa evoluiu. Em 2016, eu ganhei um prêmio com melhor espetáculo de teatro, com uma produção que eu traduzi de um autor canadense chamado Daniel Denis. Também foi Você um fala momento... francês? Você traduziu do francês? francês. Então, Você aprendeu francês como, Lu? eu aprendi com a minha mãe e depois fiz escola de francês mesmo, estudei no Rio, né? Eu sou carioca. E aí também foi um momento de... o reconhecimento daquele prêmio também foi um momento de compreensão de que, finalmente, estou sendo reconhecida pelo meu trabalho. E aí, quando em 2018 a Jaqueline me convidou para escrever para televisão pela primeira vez, a sessão de terapia, ou quando em 2019 me convidaram para ir para publicidade, para mim são continuidades desses momentos, né? E aí eu acho que isso transformou também, porque a televisão e o streaming, eles têm a possibilidade de atingir mais pessoas do que o teatro, né? O teatro tem esse efeito único, mágico que a gente ama, que é ao vivo. Vivo, mas ele até né, os experimentos online que vieram, a gente tinha essa questão de você precisa estar presencialmente, então isso limita o acesso, tanto na questão geográfica, quanto muitas vezes na questão até econômica, do acesso, do consumo do teatro. O streaming não, né? O streaming, a televisão, ele está na casa do espectador, e o espectador escolhe o que ele vai ver, mas está ali. Essa possibilidade é muito poderosa, né? Essa possibilidade de se comunicar com mais pessoas, levar o que eu acredito, os valores que eu acredito, que a gente está conversando aqui, para mais pessoas. Então, eu acho que quando eu chego na publicidade e na televisão, eu tenho esse aprofundamento, né? Enfim, estava lendo aqui o Fábio Pena falando como atriz. Eu queria te perguntar, eu vi ele falando, você parou de ser atriz, você continua, dá para ser isso tudo? Nossa, dá para ser isso tudo e muito mais. Eu quero ser tudo, né? A gente tem uma vida. Que idade você tem, Lu? Eu tenho 35. Tenho 35. E eu gosto muito de fazer coisas diferentes. Para mim é muito importante, eu só me sinto completa dessa forma. Atuar foi a primeira experiência profissional que eu tive, foi como eu estudei, né? Eu estudei teatro como atriz, na posição de atriz. Sim. Obviamente, nos últimos anos, o roteiro tem dominado a minha vida e agora eu também estou dirigindo, né, uma série. Então, qual você está dirigindo? Que série é? Essa série se chama Da Ponte para Lá, com o Giovanni Bianco, que está aqui, que eu amo, é um amor, né? Está aqui te elogiando, já bateu palminhas, agora falou minha amiga gênia. Não, o Giovanni é um artista fenomenal, né? Que tem um conhecimento, uma sensibilidade, uma humanidade lindas, né? E estamos nós dois, junto com o Rodrigo Monte e a direção-geral do Vicente Amorim, dirigindo Da Ponte para Lá, que é uma série que eu também escrevi, junto com uma equipe incrível, a Thaís e o Rafael. No ano passado nós escrevemos e agora vamos começar a filmar. Incrível! Para a produção da... trabalho.
Incrível. E aí, no meio disso tudo, atuar tá um pouco paradinho. Também aproveitei que com a pandemia, e eu gosto muito do teatro, eu gosto muito do contato com o público presencialmente, a pandemia não permitia, então me dediquei exclusivamente ao audiovisual, mas eu estou aqui sempre atenta, querendo atuar, querendo também emprestar o meu corpo e a minha voz para as histórias dos personagens que eu crio. Quando você era pequena, Lu, que você me parece um ser totalmente criativo, né? Que precisa se expressar e que precisa e gosta de se expressar de várias maneiras, né? Você tinha dificuldade quando você era pequena? Você sofreu bullying alguma vez por causa da identidade de gênero? Olha, as crianças trans, né, elas não vivenciam, infelizmente, a sua identidade de gênero, e muitas vezes por conta mesmo da cisgeneridade, que é o oposto à transgeneridade, né? Então, as pessoas que se reconhecem com o gênero que nasceram, como seu caso, por exemplo, que é uma mulher cisgênero. Sim. Essa cisgeneridade compulsória, né, que é a ideia de nascermos e sermos designadas e termos que ter uma coerência Aquilo. com uma partezinha do nosso corpo, essa cisgeneridade compulsória impede a nossa vivência da infância trans, muitas vezes. Né? Hoje em dia, nós temos algumas crianças que, felizmente, têm pais Tem um muito... avanço, né? Mas aí a gente lê no jornal, lê nos sites. Ainda é uma coisa, é tão notícia ainda isso, né? Que não tá normalizado, né? Infelizmente. E aí, quando eu era criança, então, sem compreender, né, sem ter essa compreensão, ainda mais no início dos anos 90, também as discussões não estavam no centro da mídia, então também meus pais não tinham acesso. Né? O que acontecia sempre é que sim, eu sofria bullying, eu sofria preconceito por algo que eu não sabia o que era, né? Porque eu só estava sendo. Né? Eu só estava sendo eu mesma. Porque o gorducho sofre bullying, ele sabe que ele está sofrendo bullying porque ele é mais gordo que os outros. Né? Exato. Exatamente. A gente não tem essa compreensão. Né? Eu não entendia o que estavam falando. Né? Até porque nessa confusão que as pessoas fazem de gênero e sexualidade, acaba que a gente, muitas vezes, as crianças trans, elas sofrem um ataque homofóbico equivocado, né? Porque as pessoas leem como né, uma criança que é gay ou lésbica e não como uma criança trans, né? Transfeminina ou transmasculina. Então, né, não foi fácil nesse sentido. O que sempre aconteceu foi eu utilizar justamente dessa criatividade que você falou e da simpatia para tentar me cercar, né, socialmente de uma proteção para que eu pudesse sobreviver aí à escola, que E não é você fácil conseguiu fazer isso. conseguir. Sim. Porque a gente vê que você é extremamente colocada a tudo, então me parece que você, pela sua personalidade também, né, conseguia se colocar melhor, né? Mesmo em momentos tão difíceis e desafios tão grandes, né? Sim. Você acha que algum dia, você achava que algum dia você ia chegar onde você está chegando? Olha, eu sempre acreditei nisso, mas o mundo ao meu redor sempre dizia que não, né? Então eu sempre me vi nessa disputa com o mundo ao redor, né? De sair do subúrbio do Rio de Janeiro, de uma família que não tinha condições socioeconômicas que me favorecessem, né? E fazer, e mostrar que estava errado. Né? Eu nunca aceitei que alguém dissesse que eu não podia fazer alguma coisa. Né? Como tem gente que diz que não, você é roteirista, não pode ser atriz. Você é diretora, não pode ser roteirista. Nossa, você é preta, não pode ser alguma coisa. Você é trans, não pode ser alguma coisa. Você é mulher, não pode ser alguma coisa. Imagina. Jamais, né? Jamais. Como você vê esse sucesso, esse lugar que você ocupa, né? Qual a importância disso tudo para outras pessoas trans? Como é que você influencia elas? Como é que você
normaliza tudo isso para elas poderem entender que todo mundo pode? Eu espero que quando uma outra menina trans jovem de Olaria, por exemplo, da Tijuca, que são os bairros de onde eu venho no Rio, ou quando uma menina trans ou preta, pobre, no sertão do Brasil, ou nos interiores do Brasil, se essas meninas e esses meninos trans e menines trans têm acesso à minha história, têm acesso a uma matéria que é publicada minha, ou a uma entrevista que eu dou na televisão, eu acredito que abra uma possibilidade, um imaginário para essas crianças e para esses jovens, assim. E isso, para mim, é o meu grande pagamento que eu recebo, assim, de tudo que eu faço, de toda a luta. Eu tô cansada, eu fiz várias reuniões, inclusive com o Giovanni, a gente acabou de sair de uma série de testes, eu tô fora de casa, eu tô morrendo de calor, mas eu tô aqui com você, porque é muito importante para mim que seu público me escute, porque dentro do seu público, que talvez eu não acesse diretamente, pode ter uma pessoa que esteja nessa mesma situação. Pode ter uma mãe ou um pai que tenha um filho, que a partir dessa história... Porque muitas vezes o preconceito vem da gente imaginar que uma pessoa trans ou uma pessoa preta tem o seu destino selado. Né? Fala assim, poxa, eu não gostaria de ver a minha filha trans sofrendo, passando por uma série de coisas, né? Passando pela violência física, passando pela prostituição, que são realidades muito fortes nesse país, né? A gente está falando de um país em que vale a pena a gente citar números. Eu tenho 35 anos e 35 anos é a expectativa média de pessoas trans no Brasil. A expectativa Nossa Senhora! brasileira é de 70 anos. E de pessoas trans, na verdade, 75 anos. E pessoas trans, 35. Menos de metade das pessoas Porque elas cisgêneras. são assassinadas? As mulheres trans são assassinadas e os homens trans normalmente são suicidados. São levados a se suicidar pela transfobia. E esse é o país que a gente vive. A gente vive num país em que 90% das mulheres trans estão na prostituição. A gente vive num país em que apenas 3% das mulheres trans e travestis têm carteira assinada. Então, nessa realidade tão árida, né, alguém poder pensar que sim, existe essa realidade que a gente está lutando para transformar aqui, mas também existe a realidade da Lumasa, existe a realidade da Lineker, a realidade da Linda Quebrada, a realidade de tantas pessoas incríveis que estão agora construindo. E a gente está falando de artistas, mas é bom dizer, tem pessoas trans na astrofísica, tem pessoas trans trabalhando na NASA, tem pessoas trans trabalhando na padaria da esquina da sua casa. Em todo lugar que as pessoas cis trabalham. Exatamente. E isso é maravilhoso. E eu acho que o nosso papel como artistas, e com essa visibilidade toda, é estimular essa ampliação de imaginário. É de falar assim, olha, a travesti não é só a que está na esquina da sua casa se prostituindo de forma compulsória, mas também é a roteirista, a diretora de televisão, também é a diretora de uma multinacional, também é uma professora na escola, também é uma atendente na banca de jornal. Né? Quando a gente você vê isso, falando dessas coisas que você está falando, como é que você vê a inserção no mercado de trabalho, né? Das minorias, né? Porque a gente está engatinhando. Eu acho que nesse mercado, no seu mercado de trabalho, eu acho que você consegue, da Lineker, todas da Linda Quebrada, todas essas, vocês conseguem ser mais acolhidas, porque é um mercado mais aberto, teoricamente, em termos de cabeça. Então, vocês são mais acolhidas. Mas como é que você vê essas minorias, que nem você falou, só que não nos Estados Unidos, aqui no Brasil, no mercado de trabalho brasileiro? Joyce, a gente tem iniciativas muito interessantes. No caso de pessoas transgêneras, por exemplo, a gente tem iniciativas de empregabilidade, né, de formação em empregabilidade, porque as duas coisas caminham juntas, né? Você precisa formar esses profissionais e você precisa incluí-los no mercado. Não adianta você incluir no mercado sem informação e não adianta você formar e depois você não trazer. Não incluir. Né? As duas coisas caminham juntas. E quando você vê Educa Transforma, que é um projeto, uma iniciativa de formação, ou o Transempregos, que é uma iniciativa de empregabilidade, você vê que existe um avanço
de que as empresas hoje em dia têm os seus departamentos, né, de DEI, né, diversidade, equidade e inclusão. As empresas mais sérias, elas estão preocupadas em entendendo isso. A questão é que a gente entende isso de forma ainda muito distante. Então, o que acontece é que muitas vezes o dono de uma empresa, com a melhor intenção, pensa sim em contratar uma pessoa trans para sua empresa. Mas ele esquece de pensar no banheiro, ele esquece de pensar no sistema automatizado de dados, se está preparado, por exemplo, para a inclusão de nome social. Né? Então, você vê que há o desejo de incluir, mas tem a dificuldade de saber como. Eu acho que é nisso que, fora do meio artístico, eu percebo a maior dificuldade. Eu acho que hoje o mercado já está entendendo, principalmente em cidades como São Paulo, que é onde eu vivo, né? O mercado já entendeu que precisa da diversidade, não só pela cota social, e a cota é um sistema importante para a inclusão de minorias, porque senão você nunca vai incluir ninguém. Você vai sempre, né? Então, acho que tem esse movimento. E tem também a noção de que existe um ganho, né, enorme se você aumenta a diversidade dos seus colaboradores. Então, as empresas, elas estão se movimentando nessa direção. O que ainda é difícil é a empresa entender que ela vai precisar investir em formação. Não adianta eu abrir uma vaga para pessoas trans e exigir que essa pessoa trans tenha inglês fluente, que essa pessoa trans tenha feito cursos em Nova York. Ela não teve acesso. Né? Que inclusão é essa que eu estou oferecendo? Né? Então, você precisa ter esse preparo de investir nesses profissionais, e você precisa ter esse preparo e essa atenção de adaptação, de entender que o ambiente de trabalho não foi pensado para pessoas trans e que você vai precisar se adaptar. Né? E que, assim como seus colaboradores precisam se adaptar à sua empresa também precisa se adaptar aos colaboradores que estão construindo a história junto com você. Então, eu acho que a gente está avançando, sim. Né? O que a gente precisa é, de fato, tirar um pouco do nosso olhar Muitas vezes a inclusão se dá de uma forma muito vertical, como se fosse uma grande oportunidade que as empresas, que o mercado estão dando para as pessoas. É uma reparação de erro, na verdade, né? É uma reparação de erro. E aí eu te digo, eu provoco sempre, eu falo, vamos pensar também as oportunidades que as pessoas trans estão dando a essas empresas de se reverem, de transformar suas organizações e de alcançar resultados muito melhores. Então, é preciso esse olhar. E quando a gente olha de uma forma menos hierárquica, menos vertical, a gente começa a entender que, peraí, talvez eu realmente não saiba como incluir esses profissionais trans na minha empresa. Deixa eu escutar o que eles têm a dizer. Deixa eu escutar quais são as reivindicações. Quais são as necessidades específicas que eu não conheço. Não adianta eu tentar. Eu preciso escutar essas pessoas. Então, quando a gente começa a escutar esses profissionais, né, eu falei de 2 iniciativas, por exemplo, que são tocadas por pessoas trans, né, a Maite Schneider no Transempregos, o Noah Schaffer no Educatransforma, são pessoas que estão fazendo a inclusão, né, o DEI das empresas, mas são pessoas trans que, de fato, conhecem as necessidades dessas pessoas. Então, é outra perspectiva. Eu acho que a gente está avançando. Eu costumo dizer que a gente vai avançar, de fato, quando a gente tiver CEOs trans contratando pessoas trans. Ah, incrível. Em cargos de chefia, né? Você sabe que eu já entrevistei várias vezes a Liliane Rocha. Ela entra dentro das empresas para cuidar justamente desse ESG de minorias. E ela entra, então ela fala, tá bom, você quer contratar minorias negras, vamos dizer. Não, eu quero sim, até pus um anúncio na GV procurando... Aí ela fala, olha, na GV você não vai achar, tem que pôr na Uninove. Exatamente. Os anúncios têm que ir para a Uninove, não para a GV. É isso aí. Tem uma decalagem, né, de olhar
que atrapalha bastante. Então, eu na pandemia, como eu fiz muitas lives, muitas conversas, eu queria muito entender mais sobre essa questão. E a Liliane, a gente fez, sei lá, 3 ou 4 lives com ela já, só para falar de inserção de minorias nas empresas. Muito interessante. É incrível esse trabalho. Você tem algum sonho hoje em dia, Lu, que você queira, assim? Porque você, assim, você está tão bem colocada, né? Não bem colocada porque você tem um emprego bom, não é isso. Você está tão coerente entre o que você pensa e o que você faz, né? E tão segura e tão na trilha, que eu me questiono. Eu tenho muitos sonhos profissionais, claro, mas eu acho que agora, né, justamente encontrando esse lugar que você está citando, que eu tenho conquistado, não está ganho, né, gente? É sempre uma conquista diária, né, uma luta diária para reafirmar esse lugar e para manter, né, essa conquista. Mas agora eu acho que eu estou me permitindo pensar nos meus sonhos que não profissionais. Porque até aqui, aos 35, e eu sei que eu conquistei muitas coisas, que eu sou muito grata por ter conquistado, mas elas são profissionais, a maioria delas. Né? Que bom, mas eu quero também ter conquistas pessoais. Quais são as pessoais que você gostaria? Já são tantas coisas. Assim, eu gostaria de poder dividir mais o meu conhecimento, ter possibilidade de tempo de me dedicar mais à troca e menos à execução de alguns trabalhos. Eu gostaria de poder, enfim, né, assim, falando muito intimidades, né, mas eu gostaria, obviamente, de poder ter a minha relação bem sucedida, estável. Eu quero muito ser mãe, então também Eu ia te perguntar isso. É uma busca. E eu acho que, nesse sentido, a conquista profissional foi e é muito importante para poder possibilitar esse sonho pessoal acontecer. Então, hoje, eu estou olhando mais para esses sonhos meus, sabe? Os sonhos da Luciana, não os da Lumasa, que existem, que são desejos e objetivos. É isso. Mas os pessoais mesmo, que ainda não tive tempo, né? Eu não sou só uma artista profissional, eu não sou só uma ativista, eu não sou só uma intelectual, eu também sou uma mulher, eu também sou filha, eu também sou namorada, eu também quero ser esposa, eu também quero ser mãe. Eu quero poder vivenciar essas experiências em outros níveis, para além do profissional. Isso é muito bonito que você está falando. E muitas mulheres da minha geração, a gente demorou muito mais do que você com 35 anos para descobrir isso. Porque a gente precisava tanto provar que era capaz, que tinha talento, que é como se mulher não tivesse isso, só homem. Então, a batalha foi tão intensa que a gente começou a pensar isso muito mais tarde. Tanto que tem mulheres que não conseguiram ter filhos por causa disso, ficaram se dedicando a ocupar um espaço no mundo, né? Um espaço por meio da profissão, por meio da sua projeção de um trabalho, tudo isso. E tem essa coisa, né, de querer dizer o que a gente é. Então, se você é uma mulher profissional, você é uma mulher profissional. Você vai ser uma grande mulher de negócios, mas você não vai ter direito a amar, a sofrer, a amar, a ter filho. Imagina, por quê? Por que a gente tem que ser uma coisa só? É a mesma coisa de ser roteirista, ser atriz, ser diretora, ser cenógrafa, ser crítica de teatro. Tantas coisas. Por que só uma coisa? Né? Por que só uma coisa? Por que só? Por que só? E nós, mulheres, muito facetadas por natureza, né? Nós somos mães, nós somos donas de casa, nós somos a trabalhadora, nós somos tão... A gente não pode... A gente é tudo. A gente é tudo. A gente é tudo. A transexualidade é presente nos seus trabalhos, né? Hoje em dia, né, cada vez mais os autores ou roteiristas, tipo a Tati Bernardi, por exemplo, ela coloca muito dela nos textos, ela dá até um curso, eu fiz essa aula dela, como se empoderar da sua própria história para criar conteúdos verdadeiros, mais relevantes, tudo.
Você coloca muito da sua vida pessoal nos seus roteiros? Coloco muito da minha vida, coloco muito das vidas ao meu redor também, são muito importantes, me alimentam. E, e como eu te falei, eu acho que a gente tem uma propriedade mesmo de falar sobre o que a gente vive, né, de contar, não de uma forma como um documentário, né, que vai contar sobre aquelas pessoas. Não é isso. É como se eu te convidar para tomar um chá na minha casa e te contar a minha história. E eu acho que quando a gente tem essa relação de escrever as nossas próprias vivências, escrever o universo que a gente vive, que a gente conhece, é isso. É menos um documentário, é menos uma crônica externa, e mais um convite mesmo para o chá, um convite para a Uma gente. conversa, né, de amigos, de Exatamente, amigas. exato. E aí eu acho que quando o público encara esses personagens nesse café, é muito mais fácil do que no documentário ou do que na palestra, que também é outro, né, outro polo. Então, É. isso, eu quero contar a história desses personagens pretos, desses personagens trans, desses personagens de outras minorias sociais, convidando sempre as pessoas para tomar esse chá, convidando para reconhecer. Né? Porque eu sempre digo que, poxa, legal, né? Quando eu vejo as pessoas cis que estão acompanhando os artistas trans, eu falo, poxa, que bacana você está assistindo uma série de uma autora trans, que legal você ouvir a música de uma pessoa trans, que legal você torcer por uma trans no reality show da TV. Mas quantas pessoas trans estão na lista do seu celular nesse momento? Quantas pessoas trans já estiveram numa ceia de Natal com a sua família? Se não adianta. Não adianta ouvir a Lineker, que é maravilhosa, e passar de carro e levantar o vidro quando passa perto do Jockey em São Paulo ou em outro lugar, com medo das travestis que estão ali trabalhando. Né? Eu acho que a gente vive esse momento agridoce de celebrar as nossas conquistas, de celebrar a nossa visibilidade, mas ao mesmo tempo lembrar que a gente não pode ser uma cortina de fumaça, sabe? Não pode dizer que porque meia dúzia de pessoas trans estão tendo uma grande visibilidade, a questão está resolvida e transformada. Não está, né? Senão a gente não estaria matando pessoas trans. Então, eu quero convidar as pessoas a se sentarem na frente desses personagens e se verem, né? Não porque você não vai se ver como preta numa personagem preta, mas se uma personagem preta te convida a se relacionar com ela, você vai entender ali, você vai fazer uma tradução entre você e ela, e você vai entender. E você vai ter empatia. E você vai pegar na mão desse personagem. Você vai amar junto com esse personagem, você vai sofrer junto com esse personagem. Então, para mim, é muito importante, sim, construir essas histórias na ficção, porque eu trabalho no mundo da ficção, mas meu interesse é que com essas histórias, e a partir da relação que o espectador crie com esses personagens fictícios, a gente transforme a realidade e transforme a forma como esse espectador, como esse cidadão, lida com as pessoas trans no mundo real também. Nossa, muito bonito. Vou falar mais uma vez que isso aqui é uma aula, tá? E uma aula como uma aula deve ser, você me incluindo no seu chá, né? Você me convidando para tomar um chá com você, é isso que você está fazendo aqui. Vamos falar rapidamente também de uma coisa que eu achei incrível, que você foi a primeira diretora trans a ter um trabalho no Teatro Municipal de São Paulo. Foi Maravilhoso, né? Foi muito especial. O Hugo Pozzolo, então diretor do Teatro Municipal, me convidou para dirigir uma cena, um quadro dentro de uma programação que ele estava montando para falar sobre o feminino, sobre o futuro pertencer à mulher. E ele queria muito que esse futuro feminino tivesse, né, a narrativa das mulheres trans. E aí ele me convidou, e inicialmente ele tinha me convidado, e a gente tinha ali um budget mais limitado, etc. E eu falei, eu gosto muito do Hugo, é um grande amigo, eu falei, Hugo, eu aceito se eu puder colocar, no mínimo, 10 pessoas trans no palco. E aí a gente foi negociando, 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 e a gente teve 11 travestis no palco.
E eu falei, por quê? Porque, sim, ser a primeira diretora trans do Teatro Municipal, super bacana, né? Super importante. Mas de nada adiantaria se não fosse aquelas 11 manas que estavam naquele palco comigo, sabe? Não faz sentido ocupar esses lugares sozinha. É isso que nós, né, precisamos entender, e também as pessoas que nos convidam, que nos convocam, precisam entender. Não adianta eu trazer uma trans, uma travesti, um homem trans, um transmasculino e colocar ali e falar, pronto, gente, está feito. Não, Resolvi. não, é coletivo. Precisa estar em todos os lugares. Precisa estar no que é visível, como no caso das atrizes e atores. Precisa estar no que é a construção, como no caso das autoras e dos diretores e diretoras. Então, a oportunidade de ter feito Transtopia no Teatro Municipal foi muito poderoso. E foi poderoso ver como nós ocupávamos o palco, e a partir da ocupação do palco por essas pessoas que não costumam estar lá, nós também ocupávamos a plateia. E aí era lindo você ver o Municipal lotado de pessoas trans, de gays, lésbicas, pessoas queer em geral, que muitas vezes não tinham nem pisado dentro do Municipal ainda. Porque aquele lugar, com aquela imponência, com aqueles ícones culturais que são colocados ao longo do tempo, afasta. Sim, sim. Fazer junto. E aí, no momento que você coloca no palco, né, as trans, você vai ter pessoas trans assistindo. Quando você coloca no palco o Emicida, que foi a mesma coisa que essa... Nossa, eu ia fazer esse paralelo. Que foi aquele espetáculo onde ele lotou o Municipal dos semelhantes. E não do público engravatado, né? Que não adianta nada. É um grãozinho de areia muito minúsculo. Na hora que ele lota, né? Que nem você está falando, na hora que ele lota o Municipal com essa turma, nossa, é de arrepiar. Aí sim faz sentido, né? Exatamente. E foi o que eu senti ali, né? Foi o último espetáculo que eu dirigi antes da pandemia. Também é muito simbólico para mim por isso. E com artistas que representam esse movimento que eu sou com uma pontinha, né? É um movimento coletivo de gente linda. Eu vi que o Bernardo de Assis acabou de entrar aqui, que é um ator trans maravilhoso. Esse espetáculo, eu não vou conseguir nem citar todas as atrizes que passaram ali, mas, enfim, Leona Joves, Açucena das Bahias, tanta gente incrível que estava nesse projeto, Aretha Sadiq. Enfim, coisa mais linda para mim é poder celebrar essas conquistas que eu tenho sem estar sozinha. Compartilhando, né? Sem ser a única dentro da sala. Porque é o que eu sempre digo, se você entra numa sala e não tem uma pessoa preta, saia dessa sala. Tem alguma coisa. Até porque se você ficar na sala, aí tem alguma coisa errada com você e não com a sala. Nossa, que interessante isso. Que interessante. Só peças com pessoas brancas, com pessoas cis. Né? Então, acho que vamos começar a ampliar, vamos começar. Só vai ganhar, todo mundo só vai ganhar. E ali, para mim, o Municipal representa isso. Sabe? Eu acho que foi importante para a gente, é importante para a história trans na arte brasileira, esse evento que teve. Muito, muito. Muito importante ainda pro Teatro Municipal, porque o teatro só é vivo quando ele está com pessoas ali dentro e pessoas diversas. E para a gente que vive nessa bolha aqui fora e que tem dificuldade em lidar com tudo isso, e para a gente poder aprender a incluir, né? Exato. Exercitar praticar esse exercício. Bom, a gente está no finalzinho aqui, porque agora o Instagram derruba a gente, ele fica avisando, mas eu ainda queria fazer uma última perguntinha para você. Como é que você alimenta a sua cabeça, a sua alma? O que você lê? O que você gosta de assistir, de ouvir? Como é que você se inspira, além da sua vida, sabe, a sua história de vida? Mas tem um som, tem um autor, como é que é? Olha, eu acho que cada projeto é um projeto, né? De alguma forma a gente entra numa imersão que dura ali 1 ano do processo, e eu costumo me cercar de referências que dialogam com aquele universo, né? Com aquela obra. Então agora, por exemplo, eu vi que o Patrick está aqui, o Patrick trabalha com a gente no Da Ponte para Lá, que eu te citei, que nós estamos trabalhando agora, e ali, por exemplo, a gente tem essa troca por exemplo, né? O universo da série fala sobre questões trans, e aí eu levo essa minha vivência, e aí eu vou levar autores trans, eu vou levar
músicos e músicas trans para o processo. Ao mesmo tempo, o processo também envolve a cultura hip hop. E aí o Patrick, por exemplo, vai trazer essas referências. Aí eu começo a ouvir o hip hop, eu começo a ouvir a lista que o Patrick mandou, e aí isso vai me alimentando, né, para a construção daquele universo. Agora, a música é sempre presente, eu preciso da música para o meu processo criativo. E eu assisto muita coisa também, né? Como a gente trabalha com televisão e com streaming, a gente tem necessidade de entender o público, né? Entender o desejo do público. E aí eu estou sempre muito atenta ao que está sendo produzido agora, principalmente, para entender o que as pessoas querem ver, o que as pessoas não estão vendo e que precisa ver também, né? Acho que também esse é o nosso papel. Não só de conhecer tudo para entender e seguir o fluxo, mas também para perceber o que está faltando nesse fluxo. O que não está sendo contado? Que histórias não estão sendo contadas para contar? E aí, então, assistir as séries, assistir os filmes que estão sendo lançados no momento, a música, né? Eu gosto muito de escutar, por exemplo, os charts do Spotify, do Deezer, e entender o que, por exemplo, o brasileiro está escutando. E é muito engraçado porque o meu Spotify não é um reflexo meu. Né? Quando alguém pega o meu Spotify, as pessoas ficam bem loucas. Falam, o que é isso? Eu não sou tão eclética assim, mas eu estou querendo realmente entender o que o brasileiro está escutando. E é muito interessante porque eu faço esse exercício há, não sei, uns 6 anos, de acompanhar sempre os charts do Spotify. E é maravilhoso, né? Porque eu já teve um momento em que era o funk, já teve um momento que era o sertanejo, o momento da pisadinha. E aí você vai, é maravilhoso, você vai entendendo um pouco né, do brasileiro. Né? É muito legal. Então, isso faz muita parte da minha pesquisa. Nossa, gostei muito de falar com você, Lu. Primeiro, eu tenho que agradecer o Giovanni. A gente é muito amigos e a gente discute e briga muito, de tão amigos que a gente é. Então, aqui fica meu agradecimento ao Giovanni Bianco por ter me apresentado essa mulher incrível, que é a Lumasa. Eu aprendi bastante coisa aqui com você hoje. Eu sabia que essa nossa conversa ia ser boa, impactante, necessária, esclarecedora, iluminadora. Então, eu te agradeço muito, muito, muito. Quero te dar parabéns. Parabéns por você ser tudo isso que a gente falou aqui. Muito obrigada, Joyce. Obrigada ao Glamorama. O Glamorama sempre deu essas minhas notícias, seja da série, seja do Teatro Municipal. Então, eu agradeço muito esse espaço, esse reconhecimento que vocês dão para os artistas trans, para os artistas pretas, acho que para a diversidade também. Eu acompanho, enfim, o Glamorama há muitos anos, porque eu já trabalhei com moda também no passado. Então, é um lugar muito importante para mim, muito especial. Eu te agradeço ao Giovanni, que é um amigo novo e muito querido, e um artista que eu admiro tanto. Talentosíssimo. Que bom estar aqui com você, que bom estar aqui com todo mundo que foi passando aqui na live, as pessoas que entraram, saíram, as pessoas que estão até agora aqui. Muito obrigada. E que vão assistir depois e vão se encantar com você. Com certeza. E vamos continuar essa conversa. Vamos sim. Vamos sim. Vou tomar um chá com você, tá? Vamos combinar. Eu quero entrar nesse... Eu quero participar mais. Perfeito, vai ser muito bem-vinda. Lu, um beijo, querida. Amei. Obrigada. Nossa, que conversa maravilhosa com Lumasa. Maravilhosa. Espero que não só vocês que passaram aqui, mas que as pessoas que vão assistir depois abram o seu pensamento, o seu coração, sua alma, porque a Lu falou coisas importantíssimas, deu várias pequenas aulas aqui para a gente entender mais o que a gente precisa tanto entender. Valeu, obrigada, tchau para todo mundo.